Mago Supremo capítulo 1513. Se você vier aqui, nós garantiremos que você mesmo experimente a ressurreição. Os guardiões de Garland disseram em uníssono. Como você pode ser tão cego? Esta pode ser a chave para invocar uma alma e injetá-la dentro de um corpo artificial rico em energia mundial, como um cristal, para gerar novas formas de vida. É uma oportunidade única de aprender com e sobre a morte. Rogar, ou Fenrir, disse. Suas palavras são apenas a prova de que você não pode pisar em Garland novamente. Le Guin disse. Colocar almas em corpos artificiais seria semelhante à tortura e destruiria o equilíbrio. E se eles aprenderem como gerar? Acordado. Saladka sentiu. As pessoas continuam nascendo, por isso também precisam continuar morrendo. Se você as trouxer de volta, a vida se sufocará. Além disso, serei amaldiçoado antes de deixar você fazer experiências com meu sangue. Vejo que o tempo não mudou você. Tiris disse enquanto seus olhos estavam cheios de mana e fúria. É por causa de seus experimentos com os vivos que tantas raças caíram e se transformaram em monstros. Você ainda avança em sua pesquisa sobre núcleos sem pensar nas consequências. Eu bani você de Garland uma vez, mas se você voltar, desta vez eu vou te matar. Esse conhecimento fez o conselho desperto estremecer. Seus membros agora olhavam para o Fenrir com muito menos respeito e muito mais medo. Isso é distorcer a verdade. Nunca causei a queda de ninguém. Essas raças vieram até mim em busca de respostas e eu simplesmente os ajudei com o melhor de minhas habilidades. Sempre os avisei sobre as possíveis consequências a longo prazo de colocar em prática teorias não testadas. Rogar rosnou. Como você pode me culpar pela tolice deles? Eu apenas servia um meu propósito, mostrando aos outros o caminho para promover sua evolução. Não é minha culpa se Tiris baniu seu holograma do conselho e olhou para o jovem elfo na tela. Como eu pude ser tão estúpido? A Aleja pensou. Eu deveria ter previsto que isso aconteceria. Assim como o dragão Pena do Vazio não conseguiu se conectar às sombras porque está vivo, a abominação não pode projetar magia espiritual para fora porque sua escuridão anseia por vida. Consegui estragar minha missão e colocar em risco a vida de uma espécie única com um único movimento. Se alguma coisa acontecer com Lit, será tudo minha culpa. A Alpha quebrou a cabeça, pensando em tudo que sabia sobre abominações e como combatê-las. Lit, se você ainda pode me ouvir, deixe-os assumir o controle. É sua única saída. A Aleja disse enquanto liberava a maior massa de magia das trevas que ela poderia conjurar em tão pouco tempo. Lit não conseguia ouvi-la nem seguir seus conselhos, pois precisava de pura força de vontade apenas para não deixar sua mente ser despedaçada. O feitiço das trevas atingiu a massa viva das trevas e do caos, enfraquecendo-a junto com todas as almas mais próximas da superfície. Os espíritos dos mortos tiveram que unir esforços contra a ameaça iminente para não serem destruídos, dando a Lit o tempo que ele precisava para literalmente se recompor. Se é a vida que você quer, deixe-me dar um gostinho da minha. Lit atacou os invasores, assumindo o controle da fusão e forçando-os a aliviar suas 3 vidas. As almas experimentaram o abuso, o medo, as dificuldades, a solidão e o luto que ele suportou durante os últimos 45 anos numa fração de segundo. Isso tornou a vida muito menos atraente, enfraquecendo tanto a vontade de lutar quanto o desejo de ressuscitar. Ao mesmo tempo, as memórias lembraram a Lit quem ele era, o que havia superado e as pessoas pelas quais lutou, tornando sua mente e alma mais fortes. Eu sou o dono do meu corpo e não importa quão ruim seja a minha vida, é tudo o que tenho. Saia da minha cabeça. Enquanto a Aleja os atacava por fora, Lit os atacava por dentro, banindo as almas de volta para o lugar de onde vieram. Graças a Soul Vision, o elfo viu Lit recuperar a posse de seu corpo. Ela reduziu a intensidade de seu feitiço, direcionando apenas contra as áreas ainda cheias de almas estrangeiras que ele ainda não havia recuperado. Assim que a abominação empoderada se pareceu com Derek McCoy novamente, Lit não perdeu um único segundo e voltou à sua forma Tiamat. Estou com fome. Ele conseguiu dizer antes de desmaiar devido à exaustão.
O caos devorou grande parte de sua massa corporal, as almas roubaram sua vitalidade e a luta para sobreviver quase despedaçou sua mente. Deuses, eu nunca teria pensado que ficaria feliz em ouvir sua péssima representação de Sinistar Solus. Desejava estabelecer uma ligação mental, mas entre a Alja e o cajado ainda nas mãos de Lith, ela só podia esperar o melhor. O elfo correu para o seu lado, fazendo beber um tônico após o outro antes de usar o revigoramento em Lith. Só depois de se certificar de que ele não sofrera nenhum dano permanente e de que sua vida não estava em risco é que ela também cuidou da equipe. Mesmo à distância, a Aleja podia sentir a dor da árvore do mundo. A madeira foi carbonizada pelo toque do caos e sua vida quase uma se esgotou. Levou tempo, esforço e um pouco de sua força vital para restaurar o cajado ao seu antigo poder. Então, ela cobriu com o pano especial que selou os sentidos da árvore do mundo e permitiu-se desmoronar. Ela não tinha ideia de que seu mestre ainda a estava observando através do sistema de vigilância de Urgamaka junto com o resto do conselho. Sinto muito, isso é tudo culpa minha. A Aleja disse com a voz quebrada e os olhos velados pelas lágrimas. Eu não deveria ter seguido as ordens do Yggdrasil. Nenhuma missão vale uma vida inocente. Isso é uma loucura, como tudo que sai daquela árvore maldita. Sua tristeza se transformou em raiva quando ela caiu no chão com força suficiente para abrir uma pequena cratera. Primeiro, estou longe de ser inocente. Lith recuperou solos com magia espiritual enquanto comia sem parar para recuperar suas forças. Em segundo lugar, eu conhecia os riscos e aceitei realizar o experimento. Sou adulto, não criança. Você está brincando. Comparado a mim, você sabe tão pouco e é tão jovem que é uma criança. Terceiro, o que você quer dizer com árvore amaldiçoada? Lith perguntou. Há uma razão pela qual, apesar da passagem dos milênios e do conhecimento acumulado pelo primeiro desperto, nenhuma árvore do mundo jamais tentou alcançar um núcleo branco. Ela respondeu. O Yggdrasil é capaz de ver a maior parte de Mogar, mas é incapaz de dar um único passo durante toda a vida. Além disso, ser forçado a testemunhar eventos terríveis, mas estar longe demais para intervir, desgasta lentamente sua mente. Quanto mais uma árvore do mundo vive, mais louca ela se torna. Eles veem tantos horrores que sua mente fica entorpecida até que se torna difícil resistir à tentação de colocar em prática o conhecimento proibido que acumularam. É por isso que eles recusam a imortalidade. A Aleja disse. O conselho olhou para a projeção do Yggdrasil sem acreditar, mas a criatura simplesmente apontou para Inxalot, lembrando-os da loucura que seguia cada Lich como uma sombra. Mago Supremo capítulo 1514. A Aleja então explicou a Lith que, antes de morrer, uma árvore tinha todo o seu conhecimento que considerava irrelevante anotado pelos elfos e armazenado em dispositivos que funcionavam de forma semelhante à Soluspedia. Após a morte da velha árvore, os elfos entregariam os registros à nova árvore que, por sua vez, os aceitaria e se tornaria seu novo lar. Não importa quão grande e poderosa seja uma criatura, sua mente só pode armazenar uma determinada quantidade de informações. A Aleja disse. Desta forma, a geração passada da árvore do mundo pode passar para a próxima apenas o que não pode confiar a nós. Depois que a muda escolhida se transforma no novo Yggdrasil, o peso em suas mentes é mínimo e esse processo os mantém livres dos preconceitos e traumas de seu antecessor. Juntamente com a conexão da velha árvore com o resto da vegetação de Mogar, a nova árvore herda apenas conhecimento, não memórias, para que o ciclo possa recomeçar. Os cronistas podem continuar suas viagens, agindo como olhos, ouvidos e braços do Yggdrasil, enquanto os elfos normais preservam o conhecimento irrelevante que as antigas árvores lhes confiaram em eras passadas. A árvore atual é muito antiga e eles estão quase loucos. É por isso que eu disse a você que não deveria ter seguido essas ordens. Neste ponto de seu ciclo de vida, um Yggdrasil mal se importa com seus próprios cronistas. Todos os outros são apenas uma cobaia. Não se preocupe, eu já tinha imaginado isso. A árvore me explorou tanto quanto eu os explorei.
Lid respondeu, bastante envergonhado de admitir que, se estivesse nas raízes da árvore, faria tais coisas desde o primeiro dia, pois considerava que tal abordagem produziria os melhores resultados. A Alice já estava prestes a perguntar como ele poderia ficar tão indiferente após uma experiência de quase morte, quando percebeu que não importava a forma que Lid assumisse, a visão da alma sempre o mostrava como uma criatura sorridente que agarrava avidamente as coisas que desejava. Você não agiu de maneira diferente da árvore no passado, não foi? Ela disse. Culpado da acusação. Ele encolheu os ombros. Deixe-me perguntar uma coisa. Se você não gosta do seu chefe, por que ainda segue as ordens dele? Eu sei que isso pode parecer loucura, mas estou fazendo isso porque trabalhar sob uma árvore do mundo quase insana me permite vivenciar o melhor e o pior da vida de um cronista. De outro. As palavras de Alyosha fizeram-lhe pensar sobre seu relacionamento com Solus, mas também sobre o destino que aguardava Fria se ela se tornasse a arauto de Faluel. Por um lado, meu povo considera ser escolhido como cronista a maior honra que um elfo pode alcançar. Não apenas nos tornamos despertos, alcançando um poder que de outra forma seria inatingível, mas também nos tornamos parte de algo muito maior. Isso nos devolve o nosso papel na ordem natural das coisas e o propósito que perdemos na guerra das raças. Eu sonhava em me tornar um cronista desde criança. Isso me permitiria viajar livremente por Mogar, testemunhar os acontecimentos mais importantes da minha geração e ainda assim poder voltar para casa em um piscar de olhos graças à ajuda da árvore. Por outro lado, no entanto, mesmo que eu alcançasse um núcleo branco sozinho, eu simplesmente me tornaria um escravo imortal a serviço de um mestre imortal. Mesmo que eu sobrevivesse à nova árvore, eu simplesmente seria passado para a próxima junto com seu conhecimento. Uma vez estabelecida, apenas a morte pode quebrar o vínculo entre um Yggdrasil e seus cronistas. Para piorar as coisas, desistir neste momento significaria virar as costas para minha família, minha herança e meu povo, se não mesmo ser banido. Um silêncio constrangedor caiu entre eles depois que Alyosha terminou de desabafar sua frustração. Deuses, eu nem sei por que estou lhe contando todas essas coisas. Mal conheço você e acabei de colocar sua vida em perigo. Ela disse depois de um tempo. Eu sei muito bem como é ser um escravo. Lid se lembrou de sua infância na Terra, onde seus desejos, sonhos e até mesmo seu bem-estar não importavam nada para seus pais. Eles tinham sido seus senhores, abusando da autoridade que a lei lhes concedia sobre ele e tornando sua vida um inferno até que ele quebrasse suas correntes. Ao mesmo tempo, o conselho questionou-se sobre o significado das suas palavras e iniciou uma investigação. Eu não conheço você nem sua família, Alyosha, mas andei 1 quilômetro no seu lugar. Meu conselho é apenas fazer o que é melhor para você e estragar as consequências. Se sua família considera algo tão inútil quanto a honra acima de sua liberdade, então eles não te amam tanto quanto você pensa. Minha mãe não hesitaria em matar o rei se isso permitisse que eu ou qualquer um dos meus irmãos vivesse apenas mais um segundo. Meu pai preferiria morrer a ser transformado em uma ferramenta para minha escravização. Não posso lhe dizer como viver sua vida, mas meu conselho é pensar cuidadosamente sobre o que realmente importa para você e como deseja passar o tempo que lhe resta. Lid disse enquanto pensava no que Girne diria se soubesse da decisão de Fria. Risca isso. Girne é um monstro manipulador. Solus disse. Você já esqueceu o que ela fez com Quilla. Você está certo. O que Orion diria? Além de ajudar e declarar guerra a Faluel? Não sei, ela respondeu. A propósito, nosso experimento fracassado me ajudou a entender melhor o que é um Tiamat. A Alyosha se arrependeu profundamente de ter se aberto tanto com um completo estranho, então ela tentou encobrir falando de negócios. Eu estava certo quando disse que suas outras formas são Tiamats inferiores. O que não percebi antes é que elas também pertencem a raças inferiores, o que as torna inúteis por si mesmas. Espere o que? Lid parou de pensar em Fria e se preocupou consigo mesmo, enquanto o conselho estava feliz por nunca ter cortado o vínculo com Urgamaka. Pense nisso. Sua forma de dragão não tem olhos de dragão.
Sua forma de abominação é composta de escuridão em vez de caos. Sua forma humana é, bem, humana. O que estou tentando dizer é que treiná-lo seria apenas um desperdício de tempo. Se eu estiver certo, suas habilidades de linhagem derivam de uma combinação daquelas que pertencem às partes individuais, tornando sua soma muito maior e ainda impossível de usar uma sem a outra devido ao seu equilíbrio único. A Aleja disse. Pegue seus demônios das trevas, por exemplo. Sua habilidade de se conectar com as sombras e manipular sua essência de vida vem do seu lado fênix, enquanto a de conjurar as almas vem da abominação. Tomados individualmente, eles não são nada demais. No entanto, combinados, eles permitem que você canalize com segurança espíritos errantes dentro das sombras depois de transformá-los em um recipiente adequado, compartilhando uma centelha de sua força vital. Se você pensar bem, não é muito diferente do que você já faz com chamas de origem. Se meu lado besta é tanto um dragão menor quanto uma fênix, como posso conjurar chamas de origem então? Essa não é uma habilidade importante de linhagem. Ele perguntou, não gostando muito da ideia de ser composto por peças defeituosas. Continua no próximo vídeo.